Muito bom, pessoas. Agora vamos colocar em prática algumas regrinhas de três aplicadas àquele resumo que eu havia mencionado. Essa aqui é uma questão da prova da Santa Casa de 2025, uma prova para quem quer ingressar em medicina. Eu estou na questão 52. Um medicamento para combater a azia e o excesso de acidez estomacal causado pelo ácido clorídrico e disponibilizado na forma de pastilhas mastigáveis que contém 500 mg de carbonato de cálcio. Considere que haja a reação completa do conteúdo de uma pastilha desse medicamento no aparato digestivo de um indivíduo com temperatura corpórea 37 graus, que a pressão nesse local seja de 1 atm e que a constante R seja 0,08. O volume máximo de dióxido de carbono formado nessa reação será de aproximadamente. Veja, não é simples essa questão. Ela é bem complexa. Por quê? Primeiro que ele retrata um assunto bastante corriqueiro por conta da sua praticidade, né? Todo mundo toma antiácido estomacal. Então existe aqui um detalhe com relação à equação química já, que é um balanceamento. Veja que ele forneceu a massa de um sólido, e dessa massa de sólido eu preciso chegar a um volume de dióxido de carbono. Veja que as informações elas são completamente distintas. Né? Eu tenho massa e eu quero volume de gás. Vamos dar uma olhada no nosso resumo? Rapidinho? Está aqui. Ó. Então veja, eu estou partindo de massa de um reagente. Eu preciso chegar ao número de mols desse reagente. Do mols de reagente, eu preciso saber a equação balanceada para chegar aos produtos, aos mols desse produto. E por fim, eu preciso chegar ao volume desse gás ocupado que vai aqui embaixo. Esse volume vai dar a minha resposta. Então eu tenho uma setinha, duas setinhas, três setinhas. São três contas. Lembrando que esta conta de mols de produto para gás, eu uso a equação PV igual a nRT. O que parece óbvio aqui por conta dessa constante universal dos gases. Então como é que a gente vai proceder com essa questão? Vamos lá. Primeiramente eu preciso da equação balanceada. Então eu vou colocar ela aqui no centro. Ó. Então CaCO3 mais HCl vai formar quem? Um sal, cloreto de cálcio. Mais quem? Ácido carbônico, a princípio, mas que se decompõe em água e CO2. É uma equação muito corriqueira, meus caros. Todo carbonato com ácido forma sal e água e CO2. Aqui, para efeito de balanceamento, nós precisamos de 2 mols de HCl. Essa etapa já é um problema. Como nós não vamos trabalhar aqui, a princípio, as equações químicas, nós vamos fazer os balanceamentos, as regras de três, então eu não vou me atentar muito a esta equação, porque ela vai ser bastante cobrada e com o passar do tempo nós vamos acabar memorizando. Mas é uma equação muito clássica, gente. Todo carbonato mais ácido produz um sal, água e gás carbônico, que é o CO2 que ele está perguntando aqui. Então, isso é uma equação bastante genérica que resume todas as possibilidades que você vai enfrentar. Agora, vamos lembrar que ele me deu massa, né? Ele forneceu a massa de 500 miligramas. Dessa massa, eu preciso chegar ao número de mols de carbonato. Quem vai fazer isso? Gramas por mol. Cheguei a mol. Na hora que eu chegar no número de mols de carbonato de cálcio, eu vou direto ao número de mols de CO2. Cheguei ao número de mols de CO2, eu vou determinar então o volume de gás por meio da equação PV igual a nRT. Percebeu que o resumo ali ele serve de alguma coisa para aplicação neste exercício? O resumo, como todo resumo, né, ele contém informação demais, está exagerado. Mas o que nós precisamos é apenas um pedacinho desse resumo. De massa para mol, de mol para mol, de mol para volume. Bom, como é que a gente termina então essa questão?
Para achar a massa molar, eu preciso de dados da tabela periódica. Então vamos fazer esse cálculo à parte aqui. CaCO3, carbonato de cálcio. O cálcio tem 40 Us, carbono 12 Us e oxigênio 16 Us vezes 3. Se você fizer essa continha aqui, vai dar justamente 100 gramas por mol. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 40 mais 12 mais 16 vezes 3. 100 gramas por mol, perfeito? E aí eu posso então fazer a regra de 3. Massa, mol. 100 gramas tem 1 mol. 500 miligramas, unidade de medida, equivalente a meia grama, certo? 10 a menos 3 aqui. E aí eu acho um X. Então essa conta vai dar um valor bem pequenininho, porque vai dar 5/10 a menos 1 dividido por 10 a 2, né? Então vai dar 5/10 a menos 3 mol de quem? De carbonato de cálcio. Bom, feita essa regra de 3, eu vou para a terceira setinha, que é a transformação de carbonato de cálcio para CO2. CaCO3 formando o CO2. Qual que é a relação da equação? Ora, é 1 mol para 1 mol. Eu tenho 5 vezes 10 a menos 3, X aqui. Esse é o meu X2. Então esse X vai dar justamente 5/10 a menos 3 mol de quem? De CO2. Botando força no lapiseiro, menino, para quê? Já saí então de massa, cheguei a mol de carbonato de cálcio, do mol eu fui para mol de CO2, agora eu vou na equação de Clapeyron, de PV igual a nRT. Então, PV é igual a nRT. A pressão, diz o texto, é 1 atm, e o volume me interessa. Eu tenho 5/10 a menos 3, o R, ele deu lá, era 0,08, então eu vou escrever 8/10 a menos 2, e a temperatura, a gente tem que tomar cuidado, porque Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Como ele deu 37, isso aqui vai dar 310 Kelvin. Essa seria a conta. O que não está tão impossível, são multiplicações. Né? Então 310 vezes 8/10 a menos 2 vezes 5/10 a menos 3, isso vai dar 0,124 litros, o que é 124 ml de CO2 produzido. Essa deve ser a resposta final, então, do nosso exercício da FAMERP. Achei ele muito bom porque eu consigo mostrar realmente uma aplicação das nossas setinhas, regra de 3. Então, lembrando, eu saí de massa, fui para mol. Saí de mol, vim para mol de CO2. De mol de CO2, eu vim para o volume de um gás. Dentro dessa minha resolução, eu tenho 1, 2, 3 setinhas, 3 contas, 3 regras de 3, podemos pensar assim. Então, aqui existe uma questão muito boa para conseguir ver a aplicação daquele resumo. Assim você consegue, então, por meio das próximas questões, pegar aqui as informações e tentar entender como se fosse um jogo de tabuleiro, sabe? Onde tem as pecinhas que você vai passando de casa em casa. Dependendo de onde começa, você tem mais casas para andar no meio da história. Né? Muito bom. Próxima aula a gente trabalha outro exercício com este resumo. Valeu!